Ela foi povoada, gente, desde a antiguidade. Os gregos estiveram por lá. Se você estudou a Grécia, sabe disso, né? Que os gregos colonizaram ali toda aquela região do Oriente Médio e também entraram, né, pelo Mar Negro e foram formando várias colônias naquela borda, né, no entorno ali daquele litoral do Mar Negro. Então, vamos lá, gregos estiveram lá, o Império Persa esteve dominando essa região da Crimeia, o Império Bizantino. Só que, veja, gente, esses povos, alguns reinos não existem mais, o Império Persa, nem o Bizantino, os gregos não reivindicam, né, nada na região. Então, vamos tentar focar, como eu disse no início, naqueles dois, Rússia e Turquia, que são realmente os dois que estão, pelo menos naquele momento, né, até chegar à atualidade, disputando essa região da Crimeia. Aí a gente vai avançando lá para o século XVIII, 1783. Só para vocês terem uma referência, mais ou menos próximo ali da Revolução Francesa. Então, enquanto o Ocidente estava produzindo a Revolução Francesa, ou seja, consolidando paralelamente a Revolução Industrial na Inglaterra, em outras palavras, o capitalismo se consolidando, a burguesia chegando ao poder, nessa região estava se organizando o Império Russo, um império ainda muito fundamentado nas atividades agrárias, né? Então, o mundo rural, diferente daquilo que já estava se desenhando no Ocidente, beleza? Então, anota aí, século XVIII. No século, então, entre o século XVIII e XIX, começou, como eu disse, essa treta aí, né, usando uma palavra popular, entre a Rússia e a Turquia, que eu relatei no começo. Olha, guarda essa informação, porque esses dois impérios vão se pegar. E aconteceu uma guerra que tem literalmente esse nome, Guerra da Crimeia. Que no norte era o Império Russo, no sul o Império Turco, e mostra os estreitos que eu mostrei aqui com a mão, né, para a gente ter uma ideia da importância dessa região. Até aí, estão tranquilos? Guerra da Crimeia foi em 1853. Não precisa ficar decorando a data, pessoal, mas o século, nós estamos na metade do século XIX. Vamos pegar o Ocidente, que a gente conhece melhor, para a gente ter uma referência. O que estava acontecendo no século XIX no Ocidente? Estava acontecendo o chamado neoimperialismo, ou seja, quando as grandes potências europeias da época, França e Inglaterra, partilharam a África e a Ásia. O caso mais ilustrativo foi da China. Eles fizeram uma guerra contra a China, a Guerra do Ópio, e as 5 potências que participaram da guerra contra a China, no caso, França, Inglaterra, Alemanha, ficaram com os principais portos da China. O famoso porto de Hong Kong, por exemplo, ficou na mão dos ingleses, que era a principal potência da época. Mas vamos voltar lá. Eu estava falando, então, do Império Turco e do Império Russo, não é isso? Eles se pegaram aí pela região da Crimeia. E aí você vai pensar, será que essas potências europeias participaram desse confronto? Se você é uma pessoa esperta, e eu sei que sabe que sim, eles estão, como eu disse, disputando áreas de influência na África, na Ásia. Então, pessoal, tudo era importante e onde tinha conflito eles estavam metidos. Agora resta saber, do lado de quem? França e Inglaterra estavam do lado do Império Turco ou do Império Russo? Estava ao lado do Império Turco. Porque para eles era interessante manter aquela região ali sob a chamada livre navegação. Então, se a Turquia vence o confronto, com apoio da França e da Inglaterra, vai permitir que aquela região, então, tenha uma livre circulação.